O título deste vídeo é Os Conservadores e as Drogas. Meu nome é Natália Borges da Costa, meu orientador é o Dr. Tiago Nogueira Iris Chagas Rodrigues e o meu co-orientador é o Dr. Marco Aurélio Borges Costa. Mas o que são os conservadores? Bom, o conservador, tanto quanto o esquerdista mais estatizado, propõe uma certa interferência das instituições na vida privada ou nos costumes. Para eles, em toda a população ou apenas num grupo da população, é relevante a ideia de se propor uma interferência. Eu proponho nessa dissertação que as drogas sejam legalizadas, mas que elas sejam taxadas. E que o dinheiro dessa taxação vá para o SUS. Então, de certo modo, a maneira como eu proponho essa interferência se aproxima do conservadorismo e do esquerdismo estatizado, pois eu estou propondo a interferência do Estado na legalização das drogas. O liberal entende que as pessoas são as responsáveis por fazer o que elas acham e querem da vida delas, o liberal. Porém, eu defendo que para aquelas pessoas que não conseguem fazer um uso responsável da liberdade delas, é preciso uma intervenção do Estado, é preciso o paternalismo. Esta postura paternalista é comum tanto entre os conservadores quanto entre a esquerda estatizada. O conservador é aquele que entende que o presente, o estado presente, é uma consequência das experiências do passado, sejam elas experiências positivas ou sejam elas experiências negativas. Desse modo, o conservador é aquele que entende que no passado existem experiências que foram boas. E o conservador entende que existem coisas de hoje que foram conquistadas por coisas do passado. E essas coisas fazem parte de quem nós somos hoje e de como será o futuro amanhã. Então, esses elementos devem sim ser perpetuados. A grande diferença entre o conservador e o liberal, de certa forma, é a ideia de que as mudanças sociais devem ocorrer de forma lenta, pensada, analisada, com calma. O conservador sabe que a sociedade muda e que isso é inevitável. Só que as mudanças sociais devem ser avaliadas com cautela, com cuidado. É disso que o conservador vai partir, de mudanças progressivas e lentas na sociedade. Ou seja, o conservador é diferente do revolucionário, seja o revolucionário de esquerda ou de direita, que parte de mudanças bruscas, que significa ruptura com toda a experiência do passado. O revolucionário vai dizer que no passado não tem nada de bom, só que essa ruptura brusca com o passado não tem como se legitimar a não ser pela violência. Então, aí está a diferença entre o conservador e o revolucionário. O conservador defende a ideia de que as mudanças feitas lentamente são as mudanças feitas no diálogo, nas ideias. Mudanças feitas rapidamente têm que ser feitas pela ação, pela violência. A explicação que ambos dão são diferentes. Já o revolucionário diz que quem debate pelas ideias é um grupo que já está satisfeito com a situação atual. Por exemplo, o pensamento marxista parte da ideia de classe. Quem manda na sociedade é uma classe abastada que está no poder e que vai pensar na ideia de mudança somente pela ideia, ou seja, seria uma mudança fictícia. E aí entende-se o poder prejudicial da burocracia, pois a burocracia é um instrumento para não se mudar nada. E da mesma forma que existem revolucionários de esquerda e de direita, também existem conservadores de direita e de esquerda. As primeiras direita e esquerda surgiram na França, na Revolução Francesa, com os jacobinos e os girondinos, onde justamente um grupo vai defender que as mudanças ocorridas com a queda do Luís XVI, com a queda do absolutismo na França, se essas mudanças com a queda da monarquia deveriam ocorrer de forma progressiva ou de uma forma abrupta, rápida e por isso também popular. E nessa ocasião, os jacobinos, alinhados com os trabalhadores, eram revolucionários, se sentavam à esquerda do orador, e os girondinos, alinhados com a nobreza, eram conservadores, se sentavam à direita do orador nas assembleias. Esse é o primeiro ponto para gerar uma diferença entre esquerda ou direita, isso num âmbito histórico, mudança. Depois, posteriormente, vamos ter uma simbiose entre essas correntes, que é o caso da social-democracia, que é uma postura mais à esquerda, mas que defende uma mudança gradativa na sociedade, e não revolucionária, uma esquerda conservadora. Mudanças rápidas versus mudanças lentas.
Uma segunda maneira de se entender conservadores e revolucionários vai ser no âmbito da filosofia, porque vai aparecer o Hegel, que vai ser o filósofo da consciência. Ele vai dizer em sua obra Fenomenologia do Espírito que toda consciência de mundo é uma consciência de si. Tudo parte da consciência de si. Vai influenciar o âmbito político na noção de que toda construção social política é produto do debate entre as consciências. O mundo material é produto das consciências, e essa é uma postura idealista que vai fomentar o pensamento dos conservadores, que visam mudanças lentas, idealistas, que pode ser religioso ou não, mas parte basicamente da ideia de que o mundo material é produzido por uma transcendência da matéria, que escapa da matéria e que dá sentido para a matéria. Para os revolucionários é diferente. O mundo material se parte da imanência. Todo mundo material é uma realidade irredutível, inclusive a consciência. A consciência é produto do meio material. Uma consequência disso, no âmbito da política e até do direito, é que, se a consciência ela escapa da matéria, ela se torna inalienável da matéria. É a ideia que vai justificar a noção da primeira noção da propriedade privada, que é o meu eu. É a ideia de que é a consciência que habita o corpo. Então, eu sou propriedade, então a minha materialidade é a minha primeira posse, o meu corpo é a minha primeira posse, o meu corpo é a minha primeira propriedade. A ideia de propriedade privada é a ideia de liberdade individual, e esses são valores muito importantes para a direita atual. Essa ideia de legitimação da mulher como proprietária do corpo dela, para fazer um aborto, por exemplo, é uma ideia que se ouve mais na esquerda atual, mas deveria ser ouvida na direita. Mas tanto a direita quanto a esquerda se dividem entre conservadores e revolucionários. Tem uma diferença fundamental entre as duas e dentro das duas nessa divisão. Os conservadores têm a ideia do valor das instituições, o valor do passado, a tradição do passado, como algo que ainda deve ser conservado, diferente dos revolucionários que buscam romper com o valor do passado, que veem o passado como algo ruim, porque entendem que os valores do passado são produzidos e defendidos para preservar uma classe ou um grupo de pessoas no poder. No caso da mulher, legitimação da mulher como proprietária do corpo dela, quem é essa classe? Quem é esse grupo de pessoas que busca sempre se preservar no poder? O homem. É por isso que o revolucionário vai dizer o seguinte: a ideia de propriedade privada, a ideia do meu corpo, minhas regras, a ideia da liberdade individual, isso é uma ideia que só está valendo para os homens, pois as mulheres ainda não estão sendo respeitadas como proprietárias do corpo delas. Então é por isso que nós ouvimos mais a defesa da liberdade individual no lado dos revolucionários, só que isso vem acompanhado de mudanças drásticas na sociedade, de rupturas com o passado. Para os conservadores, defesa da liberdade individual e da propriedade privada vem acompanhada de uma defesa de uma tradição, de um costume, e essa tradição, esse costume da liberdade individual e da propriedade privada entre os conservadores está ligado a uma defesa de uma classe que são os homens. No caso dos corpos, quem tem liberdade individual e propriedade privada no âmbito conservador é o homem. E o liberal, ele vai defender radicalmente essa ideia da liberdade individual e da propriedade privada, mas visando o lucro pessoal, é o capitalista, seja no âmbito econômico quanto no âmbito moral. O conservador vai defender a tradição, vai defender o costume, vai defender o status quo. Sempre funcionou assim e não é interessante mexer nessa dinâmica. O pensamento liberal diz, tem que mexer nessa dinâmica, mas tem que beneficiar a todos. E como ela beneficia a todos? Através da concorrência. Se eu coloco a postura liberal nas instituições, eu estou colocando instituições que competem entre si por um determinado mercado, um nicho. Existe um espectro dentro do liberalismo, assim como dentro do conservadorismo. O liberalismo clássico transforma tudo em mercadoria. Ele não está interessado em classificar o consumidor dele ou definir um tipo de consumidor específico onde ele pode vender. O único critério de consumidor para o liberal é que ele tenha dinheiro para comprar o produto dele ou que ele consiga pagar pelo serviço que ele está oferecendo. Então, para o liberal stricto sensu, ou seja, o liberal clássico, não tem um problema a questão do consumo de drogas. Por quê?
Porque ele vai ganhar nas duas frentes, na frente de venda e na frente de oferta de serviço terapêutico, pois assim ele ganha duplamente. Para o liberal clássico, o Estado não deve interferir na liberdade individual das pessoas, ou seja, para o liberal clássico, o Estado não deve interferir na vontade individual de ingerir ou não substâncias psicoativas. Então eu volto à questão das drogas. No caso das drogas, eu sou conservador ou liberal? Eu defendo a ideia da legalização, mas, ao mesmo tempo, eu defendo a ideia de que as instituições devem amparar um grupo de dependentes químicos. Como essas instituições vão amparar esse grupo? Se eu fosse liberal radical, eu iria avaliar a questão de uma forma geral. Não importa se a pessoa é pobre ou rica, se ela tem condições de pagar ou não. Se eu fosse liberal radical, eu diria que as instituições vão competir entre si para atender essas pessoas, e essas pessoas teriam que pagar por isso. Mas eu não concordo com esse liberalismo radical, pois existem pessoas que não possuem condições financeiras para pagar um tratamento médico. Eu defendo a ideia de legalizar as drogas, sou a favor de liberar as drogas, porém, existem pessoas que não conseguem pagar o tratamento, porque é caro se tratar. Então, eu defendo a ideia de que as drogas sejam taxadas e que esse dinheiro seja revertido para o SUS. Por quê? Porque eu ainda acredito nas instituições estatais, porque eu acredito que essa é a única forma de corrigir as desigualdades geradas pelo capitalismo, é investindo no social. Ou seja, eu sou adepta do liberalismo moderado, sou uma liberal moderada. A questão é, o mercado precisa crescer, as relações comerciais elas precisam crescer para haver um desenvolvimento econômico, mas precisamos taxar para atender os pobres e a população carente. A esquerda e o liberalismo têm proximidade, mas são diferentes. A esquerda e o liberalismo acreditam em mudanças radicais para mudar a sociedade. A diferença é que para a esquerda, essas mudanças sociais ocorrem com a socialização ou a tomada de poder pelo povo. O Estado adquirindo uma postura paternalista. Já no liberalismo, é o inverso. A ideia é a saída completa do Estado e as relações comerciais se estabelecerem de forma livre. A esquerda acredita em mudança radical a partir de mais Estado, porém um Estado gerido ou um Estado popular, um Estado socializado. Enquanto o liberal vai justamente criticar a presença do Estado na forma de administração da vida individual, então ele quer menos Estado. O liberal quer menos Estado para ter mais lucro, e o esquerdista quer ter mais Estado para ter uma maior igualdade social. Eu tento conciliar essas duas formas, eu tento conciliar essas duas posturas. Não sou adepta do liberalismo radical, porque se aplica o liberalismo radicalmente, o pobre só se prejudica ainda mais com isso. Por outro lado, eu não posso defender mais a esquerda radicalmente, porque se eu fizer isso, eu irei limitar a atividade econômica. O que eu proponho é usar a atividade econômica para realizar a justiça social, taxando quem tem mais para beneficiar o serviço público. E como surgiu o proibicionismo das drogas? De acordo com Carlos Eduardo Martins Torquato, em sua tese de doutorado, o proibicionismo é caracterizado como uma política que se desenvolve em território estadunidense e que influencia outras regiões do mundo, incluindo o Brasil, através das convenções e acordos internacionais. O combate às drogas pode existir tanto a partir de uma orientação conservadora quanto a partir de uma orientação liberal. As tendências conservadoras se opõem às tendências liberais. O uso irrestrito das drogas, de todas elas sem distinção, é um desvio moral ou é uma questão de saúde pública? O uso das drogas é um abuso ou usa uma dependência química? Pode não ser nenhum abuso e nenhuma dependência química, pois a maioria dos usuários não demonstra abuso em termos sociais e nem dependência em termos médicos, pois essa maioria usa drogas ilícitas de forma regular ou só esporadicamente, mas não mostrando grandes problemas para a sociedade. Mas essas duas formas diferentes de compreender o uso das drogas acaba gerando um resultado muito diverso na prática. Richard Nixon, em 17 de junho de 1971, afirmou que o abuso de drogas era o inimigo público número 1 da América. O que está por trás dessa expressão do Nixon? Quais foram as influências que ele recebeu? Qual o significado dessa expressão? A afirmação do Richard Nixon parte da ideia de que o uso irrestrito das drogas é um abuso, uma forma irresponsável do uso da liberdade individual. E a origem dessa forma de pensamento nasceu do proibicionismo gerado pelos movimentos puritanos ingleses que colonizaram os Estados Unidos.
Essa influência puritana nasceu na Inglaterra com a Revolução Inglesa. O rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica Romana porque o Papa não deu autorização para que ele se divorciasse, dando origem à Igreja Anglicana, que é a Igreja do Estado inglês até os dias de hoje. Com a criação da Igreja Anglicana, nasceram várias reformas na Inglaterra, reformas sociais, políticas e jurídicas. Ocorre que um certo grupo de ingleses ficou insatisfeito com essas reformas, pois, segundo este grupo, essas reformas significavam um tipo de reforma protestante pela metade, um tipo de protestantismo parcial. Para este grupo, essas reformas estavam corrompendo as classes políticas e o clero, mas principalmente estavam abolindo o cristianismo. Como este grupo buscava uma pureza não apenas doutrinária, mas também política, os integrantes deste grupo passaram a serem chamados de puritanos. Então, depois de um tempo, quando William Laud assumiu a liderança da Igreja Anglicana, ele incentivou a transferência dos puritanos para os Estados Unidos, que eram naquele momento uma colônia inglesa. É necessário entender que os puritanos receberam uma fortíssima influência calvinista francesa. O próprio Calvino mantinha contato com os puritanos e essa relação entre puritanismo e calvinismo influenciou diretamente a cultura estadunidense, resultando na fala do Richard Nixon supracitada. O calvinismo parte da relação entre moral e crença, entre fé e obras. Max Weber, em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, fez uma análise da fé calvinista no âmbito sociológico, obra essa que é de extrema importância, justamente porque quando Weber avaliou o calvinismo, ele também mostrou a sua influência no puritanismo. Nesta obra, Weber mostra o impacto da crença da predestinação no âmbito de vista social. De acordo com a doutrina calvinista, por causa da onisciência e da presciência de Deus, existem pessoas destinadas ao inferno e outras pessoas destinadas ao céu, pois para Calvino, Deus sabe quem está condenado ao inferno e quem não está. Nós, seres humanos, não sabemos quem será salvo ou não. Esse critério divino não nos é acessível de quem são essas pessoas que irão para o céu e as que irão para o inferno. Então, Calvino dá indícios de como são essas pessoas, pois, segundo ele, existem indicativos da perdição e da salvação. Para Calvino, se um indivíduo é um homem de fé e que, por causa desta fé, é um homem exemplar, é irrepreensível moralmente, por causa dessa cultura exemplar, este homem é um grande trabalhador e que não gasta o seu salário em coisas supérfluas, ou seja, este homem está sempre com dinheiro sobrando. Para Calvino, isso não significa que este homem seja rico, mas significa que é um homem próspero, e que este homem próspero está predestinado à salvação. Calvino também explica que o homem que está predestinado ao inferno é o homem que não é um cristão exemplar, que não é fiel a Deus, gasta o seu dinheiro em coisas supérfluas, as vicissitudes da vida, ou seja, por mais que ele trabalhe, ele não consegue ter uma vida tão boa como poderia ter. Calvino, inclusive, foca a questão dos vícios, pois o homem que gasta nos vícios nunca terá nada. Segundo a doutrina calvinista, estes são indicativos de quem irá para o céu ou não. Apenas indicativos, pois os seres humanos reais não sabem quem irá para o inferno ou para o céu, não podem ter a prova disso. Max Weber, em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, explica como a ética calvinista passou por várias fases e etapas até chegar na ideia do capitalismo. Ele começa a obra com a pergunta: no âmbito estatístico, por que o pai católico, quando matricula o filho na universidade, escolhe cursos direcionados para humanidades, como filosofia, direito, artes, etc., e o pai calvinista escolhe cursos voltados para a área econômicas, como economia, para seu filho? Weber observou que os pais calvinistas tinham um amplo interesse econômico, chegando à conclusão de que esses pais agiam por uma questão de consciência, de uma mentalidade que produziu esses interesses. E é justamente na doutrina calvinista que reside essa mentalidade que dá ascensão e que faz nascer o capitalismo, no sentido de que o trabalho não é compreendido apenas no âmbito material. O trabalho para os calvinistas é valorizado como um trabalho divino num primeiro momento. Ou seja, existe uma divinização do trabalho secular. Dentro do calvinismo, o trabalho é espiritualizado. Já no catolicismo romano, o fiel católico romano está em busca da verdade. Verdade é esta que está numa instância superior ou diversa da instância mundana ou secular. No calvinismo, a verdade está unida às instâncias materiais ou seculares. Assim sendo, no calvinismo, o trabalho também faz parte dessa instância na qual se manifesta a verdade.
E é aqui que entra a questão da predestinação, pois Calvino, em sua doutrina, uniu a fé com a moral. E essa relação entre fé e moral influenciou os puritanos ingleses que colonizaram os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram colonizados por essa mentalidade puritana e calvinista que compreende a fé ligada à moral, ou seja, a um comportamento exemplar. O ascetismo prega que o gozo, o prazer, a diversão, tudo isso está no paraíso, no outro mundo. Aqui no mundo terreno, os seres humanos deveriam abrir mão dos prazeres da carne, os prazeres mundanos, quais sejam sexo, vícios, álcool, drogas, etc. O comportamento deve ser exemplar e irretocável, sua conduta deve ser impecável. De acordo com a doutrina calvinista, o comportamento exemplar é um indício da salvação. Para Calvino, quem é salvo possui um comportamento exemplar. Ou seja, os puritanos, consequentemente, queriam ter um comportamento exemplar, pois queriam ter a salvação, queriam ter a graça de Deus, queriam ser eleitos e escolhidos por Deus. Pensar e agir dessa forma moldou a consciência dos puritanos e colonizadores dos Estados Unidos, moldando consequentemente toda a consciência estadunidense. Ao longo do tempo, isso mudou, gerando partidos conservadores e republicanos. Mas a cultura estadunidense foi impactada por essa mentalidade conservadora. Em 1657, a Corte de Massachusetts tornou ilegal a venda de bebidas de teor alcoólico. Posteriormente, em 1784, Benjamin Rush, um médico, produziu um trabalho falando sobre os prejudiciais efeitos do álcool psicologicamente e fisicamente. Essas duas ações juntas produziram um movimento pela temperança em Connecticut, por uma comunidade de fazendeiros que se ampliou para outros estados. A partir daí, vários estados estadunidenses foram o cenário de formação de várias associações de temperança, respectivas de seus devidos estados. Até que em 1826, oficialmente foi criada a American Temperance Society, a Associação da Temperança, que reuniu mais de 1,5 milhão de associados membros em um período de tempo de 12 anos. A temperança foi adotada pelo movimento protestante de reavivamento e os males dos espíritos destilados. Eles viam o álcool como um espírito. Passaram a ser alertados pelo clero para as congregações. O objetivo da Associação da Temperança era justamente uma limitação ou uma cobrança social mais rígida da moralidade social. E naquele momento, o álcool era o grande vilão da moralidade. O estado do Maine, em 1851, tornou proibidas a fabricação e a venda de bebidas alcoólicas, mas revogou esta mesma lei depois de 5 anos. Em 1870, nasceu a Cruzada das Mulheres, um movimento no qual as mulheres se dirigiam aos bares, onde o álcool era comercializado para ficarem rezando e cantando hinos religiosos. O objetivo delas era diminuir o fluxo de pessoas nos bares e aumentar o fluxo de pessoas nas igrejas. Elas cresceram a ponto de fundarem a União da Temperança Cristã da Mulher, um grupo de temperança exclusivamente feminino. Esta Sociedade de Temperança Feminina foi uma das principais sociedades de temperança estadunidense. Elas entregaram em vários estados fontes de água chamadas de fontes de temperança, que eram bebedouros públicos, para desestimular o consumo de espíritos, pois beber álcool para elas era o mesmo que beber espíritos, e estimular o consumo de água. Em 1881, o estado do Kansas também proibiu as bebidas alcoólicas. Carrie Nation, uma ativista radical e violenta da temperança, continuava brigando contra o álcool no estado do Kansas. Ela foi presa pela polícia mais de 30 vezes, pois destruiu os bares com pedras e machados num período de 10 anos, entre 1900 e 1910. O movimento proibicionista foi se espalhando por outros estados, mas ganhou mais força no sul dos Estados Unidos. Até que no início de 1917, o Congresso norte-americano teve seus assentos ocupados majoritariamente pelos partidários da temperança. A resolução para a instituição da Lei Seca Nacional foi aprovada pelo Senado norte-americano em agosto de 1917. Então, em 1919, a 18ª emenda à Constituição norte-americana foi ratificada e em 1920 a Lei Seca se estabeleceu. O álcool foi considerado responsável pela pobreza e pela violência, e a justificativa calvinista entra aqui. Ou seja, a questão do vício saiu do âmbito da fé, foi para o âmbito moral e passou para o âmbito jurídico.
E a proibição norte-americana gerou o problema da hegemonia de mercado ilegal, que gera muito mais dinheiro do que na legalidade. E é aí que entra a máfia e a figura do Al Capone. A lei seca estimulou o contrabando, incentivou a ilegalidade. O uso das drogas não diminuiu, apenas aumentou. O mercado ilegal só cresceu, pois a proibição gerou uma hegemonia paralela, um poder paralelo. Ou seja, a perspectiva conservadora, ela é basicamente esta, ela é uma perspectiva moralizante dentro da perspectiva proibicionista. O conservador acredita que a sociedade precisa ser moralmente adequada para que, assim, a violência e a pobreza acabem. Esta questão nos remete ao livro Bandidolatria e Democídio, onde Diego Pesce defende essa ideia. Ele defende a ideia de que quanto maior o número de leis, maior a falência moral da sociedade. Ou seja, para Pesce, a quantidade das leis é um indicativo de que as coisas não vão bem naquela sociedade. Quanto maior for o número de leis, maior a necessidade de freios morais naquela sociedade. Esta é uma perspectiva estritamente conservadora. A perspectiva liberal é justamente o contrário, não que existam somente uma única perspectiva conservadora e uma única perspectiva liberal. Existem também subdivisões dentro do conservadorismo e do liberalismo, mas estamos tratando aqui de uma forma geral para focarmos na temática principal. De forma alguma, pretendemos caricaturizar ambos os polos. A perspectiva liberal entende que o mercado se autorregula, de que ao invés de proibicionismo é necessária a liberação. Liberar o mercado legal das drogas é excelente, pois assim as demandas serão criadas e o dinheiro circulará cada vez mais. Nesta visão, o mercado irá se equilibrar e sem interferência do Estado. Para os liberais, estamos nos referindo aqui aos liberais de uma forma geral, pois não existe apenas um perfil de liberais, tudo está ligado ao interesse financeiro, a uma questão financeira. Uma terceira perspectiva foi representada por Barack Obama. Ao contrário do Nixon, que usou a palavra abuso, Barack Obama usou a expressão dependência química. E isso muda completamente o significado. A palavra abuso está ligada a uma questão de decisão pessoal do indivíduo e, por causa disso, possui uma implicação moral. Nessa implicação moral, o indivíduo é o responsável pelas suas ações e deve pagar as consequências delas, entrando no âmbito jurídico e policial. Observa-se aqui que o combate ao abuso, no contexto moral, deve ser reprimido através da força da lei e das instituições. Todo este processo é amenizado pela expressão dependência química, pois, nesse caso, o indivíduo é visto numa posição de vulnerabilidade. Ele é a vítima do uso, ele não é mais o responsável por ele. A dependência química é reprimida pelo tratamento médico, ao contrário do abuso, que é reprimido pela força. O investimento, então, deve ser feito na saúde pública, com os cuidados paliativos aos dependentes, e não na força da lei. Mas existem análises que vão além disso, pois ambas se referem a patologizações. O contexto brasileiro é semelhante ao contexto estadunidense em relação às drogas ilícitas, pois os intelectuais brasileiros receberam uma forte inspiração estadunidense neste sentido. Mas, primeiramente, é necessário entender como o Brasil recebeu a postura proibicionista, como ele recebeu esse tipo de política. Primeiramente, a questão das drogas começou com as especiarias e seus intercâmbios. Determinados produtos que antes eram iguarias específicas da China ou da Índia, após conquistar a Europa, tornaram-se produtos do mundo inteiro. O mesmo aconteceu com o açúcar, o café, o ópio e a cannabis. O primeiro grupo eram as drogas planetárias, o açúcar, o álcool, o café e o tabaco. O segundo grupo era o ópio e a cannabis. O Brasil Império era um dos maiores produtores de café, açúcar e álcool. Por conta disso, o Brasil Império tornou-se referência na produção dessas drogas, café, açúcar e álcool. E foi o investimento nessas drogas que gerou todo o desenvolvimento no Brasil Império, pois ele passou a abastecer o mercado mundial. São Paulo já estava expandida a produção de açúcar desde o século XVIII, fazendo com que uma importante base econômica nascesse, capital para investimentos, mercados e estradas. O açúcar dominou primeiramente o Porto de Santos e depois do açúcar veio o café. A dinâmica econômica do local ajudou na expansão do café, e como os latifundiários tinham condições de aplicar, eles investiram no café. Então, o café se tornou o mais importante produto de exportação do país a partir de 1837 e ampliou cada vez mais sua participação na exportação nas décadas seguintes. Entre 1871 e 1880, o café representou mais da metade das exportações do Brasil e foi justamente por causa do café que, de negativo, o saldo da balança comercial do Brasil passou a ser positivo, ou seja, o Brasil exportava mais do que importava, era muito dinheiro entrando no país. Com a ampliação desse mercado, o mundo teve a revolução psicoativa, pois o mundo inteiro passou a ter psicoativos circulando e foi justamente isso que permitiu o comércio mundial e a circunnavegação.
Mas a revolução psicoativa gerou os contra-revolucionários, que eram os opositores dessa revolução. A contra-revolução psicoativa brasileira possuiu 3 características. 1. A hegemonia de uma ideia de que quem define quem é doente ou não é a medicina oficial. 2. O crescimento do conservadorismo religioso. 3. A emergência do controle sobre os corpos, ou seja, do biopoder. Esse proibicionismo brasileiro influenciou o movimento eugênico no Brasil, que foi tão forte que durou até a década de 70 do século XX, com o mesmo discurso do movimento contra-revolucionário, contra a produção de psicoativos e sua comercialização. Esse discurso começou no Brasil Império e a eugenia carregou esse discurso para o Brasil República. Nos Estados Unidos, o problema era moral. Quando o eugenismo chegou ao Brasil, o problema moral se vinculou ao problema étnico e biológico, racial. Com a eugenia, a questão não era apenas moral, mas também racial. Isso implicou na patologização do comércio e do uso de drogas, pois o objetivo deles era uma maior coerção aos grupos que eram e ainda são minoritários. Os proibicionistas se dividiam em 3 grupos. O primeiro grupo eram os intelectuais da alta sociedade que tinham como inspiração o movimento eugênico e também por Belisário Pena e Evaristo de Moraes. Na época, entre 1900 e 1930, o grande vilão era o álcool. Então esses intelectuais queriam que o álcool fosse proibido, mas eles sabiam que seria impossível por causa dos interesses financeiros e por causa dos políticos ligados aos produtores de álcool, principalmente de aguardente. O segundo grupo eram os religiosos puritanos. Tanto os intelectuais quanto os religiosos eram pessimistas, pois acreditavam que a política proibicionista não seria colocada em prática no Brasil. Ela não tinha meios de ser implementada nem adequada por causa dos interesses econômicos e políticos. Até que em 1915, sob influência internacional, como por exemplo as convenções internacionais do ópio, o Brasil teve sua primeira lei federal a respeito, o decreto número 11.481 de 1915, que aprovou medidas para interromper o aumento do uso de cocaína, ópio, morfina e seus derivados em todo o território nacional para todos os efeitos. Nessa época, inclusive, uma famosa vítima do álcool foi Lima Barreto, o mais importante escritor pré-modernista do Brasil, que ficou internado no hospício, onde os dependentes químicos eram internados, e escreveu O Cemitério dos Vivos, contando a dura experiência que ele viveu naquele lugar. Estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele, desde o dia 25 do mês passado. Estive no pavilhão de observações, que é a pior etapa de quem, como eu, entra para aqui pelas mãos da polícia. Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez, e nem chinelos ou tamancos nos dão. Da outra vez que lá estive, me deram essa peça do vestuário que me é hoje indispensável. Desta vez, não. O enfermeiro antigo era humano e bom. O atual é um português, o outro era arrogante, com uma fisionomia bragantina e presumida. Deram-me uma caneca de mate, logo em seguida, ainda dia claro, atiraram-me sobre um colchão de capim com uma manta pobre, muito conhecida de toda a nossa pobreza e miséria. Não me incomodo muito com o hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool, misturado com toda a espécie de apreensões que as dificuldades de minha vida material há 6 anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura, deliro. Lima Barreto. Então, em 1921, o Brasil teve a sua primeira lei específica sobre drogas, o decreto número 4.294 de 1921, que pôs em vigor penalidade para a venda de cocaína, ópio, morfina e seus derivados, e criou um local de internação para os dependentes. A partir daí, o interesse dos intelectuais se uniu aos meios culturais daquele momento para combater as grandes indústrias, que eram um grande mercado, promovendo a política proibicionista. Alguns filmes, então, foram produzidos no Brasil naquela época, como, por exemplo, em 1926, o filme Depravação, o primeiro filme realista do Brasil. Ainda em 1926, outro filme foi executado, Vice Beleza, um outro filme chamado Morfina, entre 1927 e 1928, Entre as Montanhas de Minas, em 1928, e vários outros. O terceiro grupo eram daqueles que defendiam a ideia de que uma certa medicina irá definir quem é ou não é doente e lutaram pela adoção dessa ideia. O mesmo decreto, número 4.294 de 1921, supracitado, definiu a medicina como o único método legítimo para tal. Mas é necessário compreendermos como era a medicina nessa época, com o que essa medicina estava rompendo, o que ela pensava, contra o que ela estava se opondo. Antes do decreto número 4.294 de 1921, havia a adoção de certa medicina holística que remonta aos gregos,
medicina esta que não se preocupa em tratar a doença, ela está preocupada em tratar de uma forma integral o doente. Os médicos holísticos pensavam o seguinte: se existe algo de errado no paciente, ou seja, se existe alguma doença nele, é porque o corpo inteiro do paciente está em desequilíbrio. Então, como os médicos holísticos acreditavam que a doença é apenas um sintoma de desequilíbrio total, eles tratavam todo o corpo do paciente para que assim aquela doença especificadamente fosse eliminada. A mentalidade da época era de que a medicina holística era totalizante. O problema era algo maior do que a doença, o problema não era a doença. O problema era o doente, pois o doente é que estava em desequilíbrio total. Ou seja, a medicina holística não está interessada em tratar os sintomas, ela está interessada em tratar as causas dos sintomas, pois ela está preocupada com o todo, com o holístico. Ela não está preocupada com o particular. Ela está preocupada com o doente, ela não está preocupada com a doença. Então, a medicina holística parte da ideia de tratamento, ela não parte da ideia de remédio. Tratamento este que parte da ideia dos 4 humores, o sanguíneo, fleumático, melancólico e colérico. Quando algum destes 4 humores ficava desequilibrado, era preciso de alguma forma equilibrá-lo, diminuindo ou aumentando, daí a ideia de sangrias. Esse tipo de medicina perdurou no Brasil até o século XIX. E a partir do século XIX nasce uma nova forma de fazer ciência médica, que implicou numa crítica à medicina holística. Ela vai afirmar que o problema é a parte, não é o todo. O problema é a doença, não é o doente. É necessário um remédio específico para a doença. O doente precisa ser tratado a partir dos sintomas e não das causas. Isso implicará na forma de se tratar os dependentes químicos. Os dependentes químicos, primeiramente, fazem parte de uma camada excluída da sociedade. Eles já estão numa situação de vulnerabilidade social, de uma exclusão moral. Eles são vistos como algo negativo para a sociedade, algo prejudicial. Então, os médicos passam a agir da seguinte forma: não vamos tratar os dependentes químicos de forma integral, vamos dar um tratamento rigoroso para o uso de drogas, mas vamos ignorar todo o resto da vida dele, que é o que justamente implica no uso de drogas. Não acredito que foi somente uma consequência de uma nova abordagem médica e de uma nova compreensão de mudança de foco do doente para a doença. Um fato que poderia vislumbrar uma ditadura médica sendo implantada seria a transferência da competência dos farmacêuticos de nos receitarem os fármacos para a competência da classe médica, quando o ideal seria que eles trabalhassem juntos. Não existe um tratamento totalizante, holístico, para que o usuário tenha uma melhoria de fato para poder ser reintegrado à sociedade. Ao contrário disso, acredita-se que o processo é apenas eliminar o uso, que é o sintoma, não é a causa. Eles apenas prendiam o dependente químico para que ele não tivesse acesso ao entorpecente e que assim, no entendimento deles, ele melhoraria. Eu acredito que os médicos, na verdade, não queriam e não querem reintegrar o indivíduo à sociedade. Se quisessem, já teriam mudado de postura. Acredito que eles querem manter o indivíduo doente porque eles ganham dinheiro com isso e entraram na onda proibicionista visando seus próprios interesses. E o problema em questão no Brasil só piorou com esse tipo de mentalidade. Assim como aconteceu com o álcool nos Estados Unidos, uma política proibicionista gerou o efeito inverso do que os moralistas pretendiam. Isso continua acontecendo no Brasil até os dias de hoje. A política proibicionista brasileira apenas gera o efeito inverso do que se pretende, considerando que o Brasil é ainda um grande produtor e consumidor de drogas. Por isso, a ideia da legalização é uma justa reação à política proibicionista. Os movimentos de liberação possuem as justificativas de que a real taxa de usuários é menor do que se afirma e que existem tratamentos melhores e mais eficazes para esses dependentes químicos em vulnerabilidade social e à margem da sociedade. O problema moral é de toda a sociedade ou apenas de um grupo específico? O problema moral é o responsável pelos problemas sociais? Os conservadores brasileiros precisam refletir sobre essas questões, já que o desenvolvimento socioeconômico sustentável do país está sendo afetado por isso. Odiernamente, o Brasil quer ser liberal na economia, mas permanecer conservador nos costumes. Assim, está deixando de crescer economicamente com a legalização das drogas, por causa da moral. Isto não é viável. Este impasse moral versus economia precisa ser resolvido. Então, a agenda liberal no Brasil começou a partir das justificativas que partem desses pressupostos. A contestação ao proibicionismo começou a tomar forma no início dos anos 2000, quando surgiram no Brasil as marchas da maconha, e a política de redução de danos, que se tornou uma política estatal brasileira e que orientou os CAPS-AD. Mas, infelizmente, essas forças antiproibicionistas não foram e continuam não sendo fortes o suficientes
para a legalização das drogas ter se efetivado. O conservadorismo brasileiro, infelizmente, é de uma matriz eugenista. É imprescindível que os conservadores comecem a repensar o conservadorismo para desenvolver um novo conservadorismo brasileiro. A ideia proibicionista vinculada com a moral, com a eugenia, com a religião propriamente conservadoras, gerou uma guerra aos negros, pobres, favelados e jovens, pois é isso que é a guerra às drogas em que vivemos hoje. A favela é uma segregação espacial. E como surgiram as favelas? Andrelino Campos explica como elas surgiram em sua obra Do Quilombo à Favela, a produção do espaço criminalizado no Rio de Janeiro. O Morro da Favela localizava-se em Canudos, no sertão baiano. Foi justamente nesse morro em que ficaram as tropas federais enviadas para massacrar Canudos. Ao lado, vemos a divisão de artilharia na Guerra de Canudos e atrás dela o Morro da Favela. Este massacre foi muito bem denunciado por Euclides da Cunha, um pré-modernista, em Os Sertões. Quando os militares voltaram para o Rio de Janeiro, em 1897, sem ter onde morar e sem receber ajuda do governo, construíram barracos no Morro da Providência e no Morro de Santo Antônio, nascendo assim oficialmente a favela, pois os militares passaram a chamá-la desta forma. Ocorre que antes disso, os quilombos já eram uma realidade e Andrelino Campos explica que tanto os quilombos quanto as favelas sempre foram estigmatizados. Na época do Império, antes da abolição dos escravos, os quilombos possuíam um caráter de resistência e luta contra a escravidão e estavam próximos da cidade em zonas periféricas. Após a abolição, em 1888, eles deixaram aquele status de resistência e permaneceram como moradia para quem já morava lá e para quem queria voltar a morar, pois os libertos não tiveram possibilidade de ascensão social. Eles tinham apenas duas opções: se sujeitar a trabalhar ganhando muito pouco, semi-escravidão, na agricultura, ou voltar para os quilombos. Os melhores pedaços de terra foram para os mais ricos, já que a posse estava relacionada com a renda de cada pessoa, ou seja, os negros foram excluídos do acesso à propriedade, fazendo com que eles fossem impedidos de formar um campesinato fundamentado na pequena produção. Além disso, os libertos não podiam praticar funções urbanas. O comércio e a indústria se interessavam em empregar os imigrantes europeus, mas não se interessavam em empregar os negros. Além disso, o liberto tinha uma série de direitos civis violados. Ele só podia votar nas eleições primárias, não podia ser senador, deputado e nem subdelegado de paz, não podia ser um alto servidor público e tinha menos direitos perante a polícia, como, por exemplo, a inviolabilidade do lar. Também não podia entrar nas ordens religiosas, ou seja, os negros não tiveram seus direitos básicos reconhecidos, impossibilitando a construção de suas cidadanias. Seus direitos foram desprezados dissimuladamente com um falso discurso de igualdade, pois a liberdade deles nasceu com um caráter excludente. A principal consequência disso é que o status anterior do negro como escravo permaneceu como tal. Conclui-se assim que a discriminação já existia antes do nascimento da favela. Andrelino Campos, então, mostra que é imprescindível compreender os quilombos, que era a consolidação socioespacial do sistema escravocrata, explicando que a favela é para a república o mesmo que o quilombo era para o império, mostrando que a segregação se deu desde o início sob uma perspectiva étnico-racial. Andrelino explica como se deu o processo de ocupação e formação do subúrbio carioca. Os subúrbios cariocas surgiram após a edificação da malha ferroviária. No início, a ocupação dos subúrbios aconteceu linearmente, pois era a respectiva linha do trem. Aos poucos, pequenas companhias loteadoras e proprietários de terras passaram a construir novas ruas, dando continuidade ao desenvolvimento radial urbano. E com a expansão urbana do Rio de Janeiro, se deu um processo de segregação socioespacial involuntário. E é nesse momento da história que dois modelos de segregação se consolidam. O primeiro modelo de segregação ocorreu quando a elite ocupou o centro, pois morar no centro era melhor para se locomover no meio urbano. E o segundo modelo foi justamente o oposto disso. A elite passou a se deslocar para a periferia, as áreas centrais da cidade foram se desvalorizando devido à instabilidade do valor espacial e deixou a área central para os pobres de baixa renda, fazendo com que os pobres passassem a ocupar os antigos casarões do século XIX, onde antes viviam a classe média e a classe alta. Esses casarões se transformaram em cortiços, tão bem retratados por Aloysio Azevedo, um naturalista. O cortiço foi uma grande conquista do romance brasileiro, pois foi a primeira vez em toda a história que uma habitação coletiva, que um agrupamento humano recebeu corpo e vida na literatura brasileira. Aloysio Azevedo deu vida ao cortiço na literatura.
Os naturalistas criaram o romance de tese, também chamado de romance experimental, com base nas experiências de laboratório e na medicina experimental. Nesses romances, as teorias eram provadas segundo os autores. O homem era sempre considerado como um animal, tendo seus traços patológicos e instintivos sempre destacados. O naturalismo expressava literariamente as ideias científicas da época, mas ambos os movimentos observaram e analisaram a realidade, sofrendo influências dos ideais científicos, políticos e filosóficos vigentes. Andrelino Campos explica como houve no Brasil um projeto nação. Os brancos sonhavam com uma nação homogênea, sonho este permitido pelo não reconhecimento da cultura dos negros. Este projeto nação almejava uma nação com os padrões de cultura europeu e sem a presença do negro. José Bonifácio defendia a ideia de que uma nação, para ser legítima, precisava ser homogênea. E Burla Marx afirmava que duas raças livres, ainda existia naquela época o pensamento errôneo de que negros e brancos são raças diferentes, não poderiam viver juntamente sob o mesmo governante. José Bonifácio e Burla Marx eram anti-escravagistas, mas eles não acreditavam que era possível que brancos e negros pudessem conviver harmonicamente. O que eles queriam era um embranquecimento dos brasileiros. Burla Marx afirmou que, apesar de ser abolicionista, ele não queria que os negros permanecessem no Brasil. O que ele queria era que os negros fossem deportados progressivamente, pois, segundo ele, o mal deveria ser diminuído de forma pacífica, com a substituição dos escravos por trabalhadores brancos, que as pragas deveriam ser deportadas. Pasmem. O projeto Nação não conseguiu deportar os negros, mas conseguiu impedir que eles ascendessem socialmente. Andrelino Campos explica que existem 3 versões para a história da ocupação dos pobres nos espaços urbanos do Rio de Janeiro. Nessas 3 versões, todas essas pessoas eram pobres, em sua maior parte negras, e já viviam nesses espaços antes da abolição. A primeira e a segunda versão concordam entre si de que os primeiros pobres que chegaram vieram das guerras, Paraguai e Canudos. Os escravos que combateram na Guerra do Paraguai ganharam alforria, mas chegaram no Rio de Janeiro sem ter onde morar, ocupando as áreas ruins da cidade. A terceira versão dessa história de ocupação relata que havia um cortiço chamado Cabeça de Porco, onde viviam aproximadamente 4.000 pessoas, e esse cortiço foi destruído. Então, como essas pessoas não tinham para onde vir, passaram a ocupar as encostas da cidade. A gestão Pereira Passos, entre 1902 e 1906, teve a política do bota abaixo, que realizou uma reforma urbanística no centro do Rio de Janeiro, que até os dias de hoje é considerada como o principal plano de reforma urbana da cidade do Rio de Janeiro. Este plano de reforma tinha a intenção de deixar a cidade mais atraente para investidores. Houve uma modernização da zona portuária degradada e logo após uma intervenção maior no centro histórico. Nessa reforma, os cortiços, que eram moradia dos pobres, foram destruídos. Ou seja, milhares de pobres e suas famílias foram de um dia para o outro colocados na rua, tendo que encontrar outro lugar para morar, longe de onde trabalhavam e sem nenhum planejamento urbano, então foram para os morros. Ruas estreitas e insalubres, a insalubridade era a desculpa dada, desapareceram do mapa do centro da cidade e surgiu a Avenida Central, que hoje chama-se Avenida Rio Branco. Foram criadas várias outras ruas que facilitaram a ligação entre o centro e os bairros residenciais mais ricos. Foram alargadas as ruas como a Marechal Floriano, a do Catete, a Uruguaiana, a da Carioca, entre tantas outras, além, é claro, da construção de uma das mais importantes obras, o Teatro Municipal. A revolta da vacina aconteceu em grande parte por causa do bota abaixo. Ela foi a gota d'água da insatisfação do povo, que se revoltou contra a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, comandada por Oswaldo Cruz e realizada pelo governo brasileiro. A campanha de vacinação era também uma forma de afastar os pobres, pois quem não se vacinasse não poderia participar da vida urbana. O povo, por desconhecimento, tinha medo da vacina. Este medo juntou-se com o desagrado em relação ao bota abaixo. Desta forma, se revoltaram, não aceitavam a visita dos agentes públicos que deviam aplicar a vacina, reagindo muitas vezes com violência. Atacaram lojas e prédios públicos, viraram bondes e retiraram trilhos. O governo suspendeu temporariamente a vacina obrigatória, decretou estado de sítio e controlou a revolta com força policial, deportando várias pessoas para o Acre. Após isso, a campanha de vacinação obrigatória voltou a continuar e a epidemia de varíola desapareceu do Rio. A revolta da vacina até os dias de hoje é considerada como um símbolo da resistência contra a truculência do poder público. A violência do poder público é uma forma de controle, mas o verdadeiro controle se deu e se dá de forma hegemônica pela elite da sociedade.
Como os pobres não tinham acesso à igreja, escola, clubes e demais instituições, essa se reproduziu a ideologia segregacionista. A hegemonia estabelece uma estrutura de relações e mediações com um rumo, uma direção. A hegemonia não se dá com base na força. A hegemonia é justamente o oposto de dominação. Quando a hegemonia é associada à legitimidade, ela ganha uma aparência de legalidade. E o Estado precisa da legitimidade, pois o povo só terá a obrigação de obedecê-lo se ele for legítimo. Gramsci, em sua obra Quaderni del Carcere, formulou o conceito de hegemonia para explicar o processo de dominação de classes, especialmente da classe burguesa sobre a classe proletária. Podemos então concluir que é com a separação do uso do terreno urbano que nasce a segregação. A exclusão econômica se transmuta numa segregação com a separação espacial. As favelas foram se organizando com o passar do tempo e com a entrada da Igreja Católica nos anos 40, as redes de solidariedade entre os favelados ficaram mais fortes. As drogas inicialmente não eram vendidas nas favelas. A Zona Sul e Santa Teresa compravam cocaína desde os anos 20, mas as principais vendas eram na Glória e na Lapa. A maconha passou a ser consumida nas favelas nos anos 40. Durante os anos 60 veio o movimento hippie, a contracultura do final dos anos 60. Com eles, o consumo de drogas aumentou nos anos 70 e 80. Na década de 80, que os locais nos quais já existia o jogo do bicho passaram a ser utilizados para o tráfico, aumentando a circulação de renda dentro das favelas e transformando as favelas em um dos mais importantes pontos para o tráfico de drogas. E o aumento da pobreza nos anos 80 fez com que o tráfico se transformasse no meio de sobrevivência de boa parte da população favelada. Só que com o tráfico, as favelas passaram a ser locais violentos, pois a violência anda junto com o tráfico. Então as favelas se tornaram espaços criminalizados, pois com a violência constante, gerou-se na sociedade uma mentalidade de que todo mundo na favela é suspeito de crimes, até que se prove o contrário. Conclui-se então que a favela é um lugar de resistência dos pobres, assim como o quilombo era o lugar de resistência dos negros contra o império. Toda favela é sertão, toda favela é escravidão, toda favela é prisão. O que aconteceu com os quilombos é que eles deixaram as zonas periféricas e foram adicionados na zona urbana, sendo batizados de favelas. Ou seja, o quilombo não deixou de existir, ele apenas mudou de local e recebeu outro nome e continua sendo um espaço de segregação e exclusão social. A gestão Eduardo Paes, entre 2009 e 2017, teve a política do choque de ordem. A criminalização da pobreza também pode ser vista nessa política. A prefeitura deu a desculpa de grande risco ambiental, no bota abaixo era a insalubridade, e de revitalização da cidade para atrair investimentos. O choque de ordem construiu muros em volta de algumas favelas, além das UPPs, Unidade de Polícia Pacificadoras, que era o grande projeto do governo do Rio de Janeiro. A truculência do poder público contra os pobres, antes no quilombo e hoje na favela, é uma forma de controlá-los. O Rio de Janeiro foi exemplo, um péssimo exemplo para os outros estados. O país está cheio de favelas, originadas dessa política segregacionista. A elite criou um gueto. A segregação espacial criou uma guetificação de populações negras e pobres, e essa guetificação deixa parte da população sem outras opções senão recorrer ao narcotráfico, ao mesmo tempo em que se justifica e legitima políticas repressivas e o clima de guerra. Em que justifica e legitima políticas repressivas e o clima de guerra. Uma hierarquia racial é mantida pela guerra às drogas, que aqui no Brasil possui uma matriz eugênica e racista. Com esta guerra às drogas, o que nós temos no Brasil é um genocídio da juventude negra e o seu encarceramento. Pois as estatísticas mostram que dentro das prisões existe uma desigualdade racial. As prisões de negros aumentaram em 14% nos últimos 15 anos e as prisões de brancos diminuíram em 19%. 2 em cada 3 presos são negros. Nos últimos 10 anos, os homicídios de negros aumentaram em 11,5%. Em 2018, houve uma preponderância de jovens entre os negros assassinados. Foram 30.873 jovens negros entre 15 e 29 anos que foram vítimas de homicídio, ou seja, 53,3% dos negros mortos são jovens. Houve um aumento de 13,3% de jovens assassinados entre 2008 e 2018.
A principal causa de morte dos jovens negros homens foi o homicídio. 55,6% de jovens negros homens assassinados entre 15 e 19 anos. 52,3% de jovens negros homens assassinados entre 20 a 24 anos. E 43,7% de jovens negros homens assassinados entre 25 e 29 anos. No caso das jovens negras mulheres, 16,2% delas foram assassinadas entre as que estão na faixa etária de 15 e 19 anos. 14% delas foram assassinadas entre as que estão na faixa etária de 20 a 24 anos. E 11,7% delas foram assassinadas entre as que estão na faixa etária de 25 a 29 anos. Entre todas as vítimas, o pico dos homicídios se deu aos 21 anos de idade. No panorama geral, a maioria das pessoas assassinadas no Brasil, ou seja, a maioria das vítimas de homicídio são jovens negros, solteiros e com baixo nível de escolaridade. Os conservadores Diego Pesce e Leonardo Jardim de Souza, ambos professores do Burke Instituto, a liderança conservadora brasileira, são autores do livro Bandidolatria e Democídio. Nesta obra, ambos afirmam que as drogas poderiam ser instrumentos utilizados por líderes socialistas para tirar a estabilidade das sociedades ocidentais. Desta forma, ambos se posicionam veementemente contra a legalização das drogas. Além disso, os conservadores em questão acreditam que a violência não será inibida com a legalização das drogas. Eles, inclusive, mostram declarações a favor da legalização das drogas por parte dos traficantes. Um histórico do tráfico militarizado foi feito por Leonardo Jardim de Souza, com início nos meados de 1970, no terrorismo esquerdista. Segundo Jardim de Souza, a sociedade poderá ser desestabilizada pelos socialistas, pelo Foro de São Paulo e por Jorge Soros através do narcotráfico. Mas o que Diego Pesce e Jardim de Souza não perceberam ainda é que os socialistas soviéticos não precisam legalizar as drogas para desestabilizar a sociedade. Pelo contrário, é justamente a criminalização das drogas que está desestabilizando a sociedade. Lutar pela legalização das drogas é lutar contra a miséria, contra a pobreza, contra a injustiça social e contra o racismo. A política proibicionista brasileira é uma política genocida de jovens negros e favelados. Os conservadores proibicionistas deveriam lutar contra este descaso aos direitos e garantias fundamentais, deveriam lutar contra a ausência de vida digna. E por que eles não fazem isso? Por causa de uma moral. Para eles, as drogas são um problema moral. Mas este problema moral é de um grupo específico ou de toda a sociedade? De um grupo específico, os conservadores proibicionistas. Eles são moralistas. É um problema deles, não nosso. Ou seja, eles estão impondo a moral deles sobre todo o resto da população. Eles estão impondo a moral deles sobre todos nós. E o que é pior, eles acreditam que as drogas são as responsáveis pela violência, mas não são. Eles estão errados. Proibir as drogas é que contribuiu para o aumento da violência, pois quem gerou o narcotráfico foi a proibição das drogas. Se não existisse o proibicionismo, não existiria o tráfico. E outra, a violência social é gerada principalmente pela desigualdade social. Desigualdade social é a grande causa da violência entre jovens, afirma a pesquisa do IPEA. De um lado, jovens brancos bem vestidos, com bom nível de escolaridade e trabalhando com carteira assinada. De outro, jovens negros, maltrapilhos, analfabetos e trabalhando na informalidade para comprar comida. O quadro de extrema desigualdade citado no exemplo acima, tão comum no Brasil, está entre as principais causas da violência entre jovens, segundo o estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. A desigualdade social está entre as maiores causas da violência entre jovens no Brasil. Ela é o grande contexto, o pano de fundo onde vive a população mais atingida por esse problema, as pessoas entre 15 e 24 anos, afirma Lucene Aquino no artigo Desigualdade Social, Violência e Jovens no Brasil, produzido em parceria com a pesquisadora Enide Rocha. Um dos fatores que evidencia a desigualdade social e expõe a população jovem à violência é a condição de extrema pobreza que atinge 12,2% dos 34 milhões de jovens brasileiros, membros de famílias com renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, afirma a pesquisa. No total, são 4,2 milhões de jovens extremamente pobres. Destes, 67% não concluíram o ensino fundamental e 30,2% não trabalham e não estudam. O estudo também revela que os jovens afrodescendentes são os mais excluídos,
desenvolvidos, já que 73% dos jovens analfabetos são negros e 71% dos extremamente pobres que não trabalham e não estudam são afrodescendentes. Neste trabalho, nós pudemos observar como a noção de cidadania ficou restrita às elites, enquanto o restante, principalmente a população negra e pobre, ficou na categoria de subcidadão, cristalizando a desigualdade que legitima o tratamento opressivo e repressivo, a necropolítica, o genocídio da juventude negra. A perspectiva do conservadorismo brasileiro contribuiu para a manutenção da desigualdade da criminalização da pobreza. A política proibicionista que criou a guerra às drogas também criou o genocídio da população negra. Concluímos essas pesquisas defendendo a tese de que a legalização das drogas é uma justa causa, pois quem sofre são os indivíduos que estão em vulnerabilidade social e à margem da sociedade. Legalizar as drogas é lutar por justiça social e vida digna para toda a sociedade. O problema moral não é de toda a sociedade. O problema moral não é o responsável pelos problemas sociais. Proibir as drogas é manter o status quo, é legitimar essa ordem social repressiva sobre os pobres, é manter a elite no poder e o povo na miséria, é continuar mantendo essa estrutura de dominação que está matando jovens negros e pobres. Toda favela é sertão, toda favela é escravidão, toda favela é prisão, toda favela é caixão. Eu acredito que é necessária uma reflexão por parte dos conservadores brasileiros, pois além de estarmos deixando de crescer economicamente, estamos assassinando jovens negros e pobres. Eu acredito que nós precisamos de um novo conservadorismo brasileiro.